Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E hoje a gente vai falar sobre o filme da Bruna Marquezine. Sim, aquele que estava todo mundo ansioso, esperando. O tal do Besouro Azul finalmente foi lançado, chegou aos cinemas. Assistimos e vamos comentar hoje com spoilers sobre o filme como um todo. Brasil! E se você não conhecia o Tênis Verde, tá chegando por aqui agora, não deixa de seguir a gente na sua plataforma de áudio de escolha. Se você puder também deixar uma avaliação no podcast, ajuda demais o Tênis Verde chegar a mais pessoas. E também segue a gente nas redes sociais, @TênisVerdeCast, no Instagram e no Twitter. E nós, Arthur e Nathalie, estamos nas nossas redes sociais também, produzindo os nossos conteúdos individuais, @NatFanatic, @Senhor_Art, tá tudo linkado aqui na descrição. Então, sempre tem aquela perguntinha no começo de todo episódio, né? Você tinha alguma expectativa pro filme do Besouro Azul? Eu acho que a única expectativa que eu tinha era me divertir com o filme. Aham, justo. Era a única coisa que eu esperava. Eu não esperava que ele fosse ser um filme que ia mudar a minha vida, nem nada do tipo, ou que fosse ser um filme perfeito do começo ao fim. Não esperava nada disso. Mas eu queria muito me divertir. Aham. E essa expectativa foi cumprida. Olha aí. E acabou que me superou as minhas expectativas no sentido de que eu também me emocionei muito com esse filme. Aham. Muito, Chorou? muito, muito. Você chorou? Muito. Então, acabou superando as minhas expectativas de certa forma. Uhum. Justo. E você? Eu não tinha nenhuma. Eu acho que ele entregou exatamente o que eu esperava. Nada. É. Ai, que horror. Não, eu não digo isso nem de uma forma negativa. Eu digo mais no sentido de é um filme que não se propõe a grandes coisas e dentro disso ele entrega exatamente aquilo que você espera dele, né? Ah, é pra ser um filme divertidinho? Ele é um filme divertidinho. Ele pra mim é um filme que não se propõe a fazer nada grandioso, ele não ofende ninguém e meio que é isso, sabe? No final das contas, pra mim Muito pelo contrário, né? eu acho que ele é um filme... Eu não digo isso de uma maneira pejorativa, porque eu me diverti com o filme, mas ele é um filme meio genérico no final das contas. Ele é muito classicão na estrutura dele quanto um filme de herói, sabe? E nesse sentido, até é engraçado como ele parece menos um filme da DC, do Snyder, e muito mais um filme próximo do que a Marvel costuma fazer. Graças a Deus não é um filme próximo do Snyder, né? Mas eu entendo essa comparação com a Marvel, porque a Marvel sempre foi mais leve, mais tradicional, mais colorida, mais cheia de humor, mas acho que a essa altura a Marvel ela não é mais parâmetro de comparação pra nada. Eu acho que esse filme, pra mim, ele é um template muito tradicional de qualquer aventura, né? Uhum. Com elementos de uma história de origem de super-herói, obviamente, mas ele acaba ganhando nessa personalidade, né? De trazer a representatividade e o carisma dos personagens ali e do elenco, assim, principalmente pra mim. Isso acaba elevando um pouquinho o filme nesse sentido, sabe? Tipo, é mais do mesmo, mas ao mesmo tempo ele não é mais do mesmo, né? No sentido de que, quando você falou que não ofende ninguém, e eu falei muito pelo contrário, queria dizer que, muito pelo contrário, muitas pessoas vão ficar completamente realizadas com esse filme. Uhum. E, tipo, a gente é brasileiro e eu acho que a gente esquece que a gente é latino, né? No sentido de que nós fazemos parte da América Latina. Tanto que as referências que aparecem lá são referências que a gente reconhece. Sim. Porque faz parte da nossa cultura. Então foi muito gostoso de assistir nesse sentido, sabe? Não foi uma coisa que, nossa, eu me vi completamente ali na tela, pois não sou mexicana. Mas eu vi boa parte da nossa vivência como brasileiro ali na tela, de certa forma. E fiquei imaginando, né? Tantas pessoas que vão assistir aquilo e vai falar, nossa, é 100% eu e a minha família, sabe? Então isso é muito legal. Sim, sem dúvida. Mas até resgatando um pouquinho a questão da Marvel, eu não digo nem só pela questão da estrutura, mas pelo menos eu tive essa impressão assistindo
como a estrutura dessa história me remeteu muito ao Homem-Formiga. Não um filme em particular, mas meio que o todo, que é muito essa questão da família ali em volta, e vamos juntos pra aventura, e o lance de algum membro ter sumido dessa família, e tipo, na hora que apareceu, o pai da Bruna, inclusive o nome da personagem pra mim é Bruna Marquezine. Quando o pai sumiu, não sei o que, olá, igualzinho o bagulho do Homem-Formiga, tudo de novo, sabe? Eu nem lembrava disso, sinceramente. Eu fiquei com Não essa lembrava desse sensação. ponto. Sim, eu acho que até. Infelizmente, a Marvel acho que meio que infectou, né, essa estrutura de ter um terceiro ato com 1 trilhão de cenas de ação, e aí muita computação gráfica tal, que infelizmente não é um ponto positivo pra mim do filme. Então eu entendo, realmente é Aham. uma tendência, mas eu acho que Besouro Azul tem muito mais consequência do que vários filmes de herói que eu assisti, sabe? Tipo, eu acho que ele tem um impacto emocional muito grande, mas realmente, tipo, consequência no sentido de vamos, entendeu? Colocar perdas aqui. Não vai ser fácil, sabe? As coisas. E não vai ter como voltar atrás. São decisões definitivas. Então eu achei isso muito interessante também. E tá, estamos falando, mas o filme em si, ele acompanha, né, a história do Jaime Reyes. Jaime, não Jamie. Jamie, que ele volta ali pra cidade de Palmeira City, depois de ter se formado e tal, e descobre que ali o local onde ele vive, a comunidade tá passando por problemas, a família tá passando ali por problemas financeiros, né, dá pra colocar dessa forma. E aí ele tá em busca de emprego, acaba trombando... Deixa eu pegar o nome da personagem, que eu vou ficar falando Bruna Marquezine o filme todo. Jenny. Eu sei. Jenny É porque Cord. você viu hoje. Não, é porque eu lembro que desde que foi anunciada eu decorei o nome da menina. Então, aí ele tromba com a Jenny, coisas acontecem e ele fica em posse do tal escaravelho, que acaba escolhendo ele como usuário, ele se torna o Besouro Azul. E aí as coisas vão se desenrolando a partir desse ponto. Uma coisa que acaba não sendo muito explorada no filme, mas que é colocada ali, é o fato de que o Jaime foi pra faculdade, né? E quando ele volta, a família tá sem grana. E eu acho que rola ali um pouco de culpa da parte do Jaime, né? Tipo, vocês já gastaram dinheiro demais comigo, porque apesar de Palmeira City ser uma cidade fictícia, eu acho que pega muitos elementos da realidade. E nos Estados Unidos é caríssimo você estudar, né? Sim, sim. Uma coisa muito, tipo, não é como aqui pra você conseguir bolsa, acho que é super difícil e tal, não é como aqui no Brasil que tem muitas possibilidades pra se estudar. E aí ele volta e ele não tem perspectiva, ele não tem emprego, o que ele faz, sabe? Então ele tá meio tipo, putz, perdido e impotente, né? Sem conseguir ajudar a família dele. A própria irmã dele, né, a Milagro, Millie, ela fala, né, eu que não quero fazer faculdade e ficar o resto da minha vida tendo que dever dinheiro, sabe? Pagar. Então, tem muito essa questão. Eu acho que uma outra coisa que também tá ali junto, né, é isso... Que eu acho que é uma característica, tipo, falando brasileiro, mas de uma forma geral da América Latina, né? Disso de família de, não, ele tá lá fazendo as coisas dele, não vamos preocupar ele com os nossos problemas, sabe? Não vamos falar nada pra ele, porque senão ele vai voltar pra cá pra tentar ajudar também. Que é uma coisa que eu sinto que é muito da nossa realidade. E eu não sei como que foi pra você, mas pra mim, assistindo esse filme, tinha muito da vivência de ser uma pessoa pobre, assim, sabe? Que eu me identifiquei bastante. Eu acho que é muito isso, assim, tipo, o fato de que, o pai teve um ataque cardíaco, mas, não, mas não foi nada, não, mas tá tudo bem, não, sabe? Tipo, tentando fingir que nada está acontecendo quando tudo tá meio que ruindo ali, porque você tem que continuar, não tem o que fazer. Inclusive, uma das coisas que mais me pegou no filme, talvez atropelando um pouquinho aqui a pauta, mas é que eu acho que encaixa no que a gente tá falando, é quando acontece a perda, né, do pai, e aí a avó chega e fala, a gente não pode chorar agora. A gente tem que salvar o Jaime, a gente tem que continuar lutando. Nossa, aquilo me pegou tanto, porque eu acho que é muito isso, tipo, é muito identificável isso, de que você não pode parar pra chorar. Você tem que trabalhar chorando. Você tem que, sabe, tipo, você arranja uma outra hora pra chorar. Por enquanto, você tem que trabalhar, você tem que resolver as coisas. Depois você chora. Depois você pensa nisso, sabe? Depois você pensa nos seus sentimentos. Então, essa vivência da família, né, de
ser uma origem mais simples, tal, isso me pegou bastante, assim, também, de identificar, sabe? O núcleo da família, eu acho que quanto isso da forma como eles se tratam e tal, isso eu achei identificável, sabe? Acho que mais por esse sentido pra mim. Essa questão meio ruidosa de, eles estão constantemente gritando com o outro, e aí a mãe fala do filho, não sei o quê, o tio, essa coisa meio ruidosa. Eu me identifiquei muito porque minha família é muito assim, né, nesse sentido, sabe? Mas essa questão que você até levantou relacionada de, o pai teve um ataque do coração e a gente tem que continuar, tal. Eu também sinto um pouco nesse sentido, sabe? De coisas acontecem e meio não é exatamente dessa forma que eu quero falar, mas parece que a gente acaba fazendo pouco caso porque tem que continuar, sabe? Tratando como se nada tivesse acontecendo, tal. Então, nesse sentido, eu acho que é bem identificável. E quer queira, quer É a não. pressão do capitalismo, entendeu? É a pressão do No final das capitalismo. contas, existem dois vilões claros nesse filme: o norte-americano e o capitalismo. Esses são os Exatamente, grandes como vilões. sempre. Sim, que inclusive, eu até puxo isso, que foi uma coisa que eu achei bem inesperada dentro do roteiro, que eu confesso que eu senti que poderia ser um pouquinho melhor trabalhado, essa questão tanto do capitalismo quanto é algo que a gente é muito engraçado. Eu acho que a gente falou tanto daquele filme Vampiros contra o Bronx e o Rentefied, que são obras que colocam ali essa questão da gentrificação, tal. Isso volta de novo aqui no Besouro Azul. Eu falei, caralho, que da hora de ter isso. Só que, não sei se foi uma sensação minha, mas ele fica meio que numa camada bem ali em cima, superficial, de olha, isso aqui acontece, mas a história não é exatamente sobre isso. É, porque eu acho que a história não é sobre isso mesmo. E eu sinto que tem escolhas e escolhas que as pessoas podem fazer, né? Aham. Tem a escolha de a gente vai falar sobre um assunto que Hollywood não quer falar e a gente vai falar, vai meter o pé na porta. Ou tem a escolha de eu quero ir com cuidado porque eu não quero que as pessoas arrumem motivo pra não assistir meu filme. Sim, nem todo mundo é E por Pantera mais que eu Negra. sou. E por mais que eu sou 100% do time meter o pé na porta, eu entendo quem não queira. Uhum. Eu sinto que eles quiseram pegar o template de um filme tradicional de herói e colocar a cara, né, de um herói latino, e aí com isso trazer um pouco desses outros elementos, né, da cultura, da família, mas é isso, assim, tipo, pra quem faz parte disso assistir, se identificar, mas sem querer dividir opiniões, sabe? Eu acho que Entendi. esse era um filme que queria, tipo, gente, vamos só fazer um negócio aqui divertido e tal. Mas, de qualquer forma, foi muito doido, assim, ver esse filme, porque eu tava. Enquanto acontecendo as coisas, eu ficava, caralho, eu só lembro de ver esse tipo de narrativa no streaming. E agora eu Uhum. tô vendo na tela do cinema. Então, Mas, isso me esse pegou filme, se eu não me bastante. engano, ele era pra sair em streaming, não era? E aí ergueram ele Não ao tenho ponto de sair certeza. no cinema? Eu acho que Que a era isso. Batgirl era. Foi ao contrário, né? Era Eu acho cinema, e que aí virou streaming, era aí alguma depois. coisa dessa. Pode ser. Mas que bom, né? Uhum. Que bom que isso mudou, porque realmente eu acho que faz muita diferença, né? Quando mostra ali o bairro deles, ou até no final, quando mostra a comunidade se reunindo ali, eu fiquei, caralho, mano, é isso, que da Eu hora. queria mais Isso da é muito legal. comunidade também. Assim, Eu eu também. entendo Mas é um que filme, é né? um É pouco filme tempo. e aí tem tempo e tal. Só que talvez poderiam escolherem algumas outras batalhas, sabe? Pra colocar tal, não Eu também sei. acho. Eu tenho um pouco essa Eu também acho. sensação. Porque faltou um pouquinho ali de Lin-Manuel Miranda lá Ai, cantando e sim. passando e vamos lá. Inclusive, In The Heights também é da Warner, né? Olha só. É verdade. Nossa, é verdade. É porque Uhum, eu não assisti In The Heights, né? Mas In The entendi. Heights saiu no cinema. Deu tempo de sair no cinema ou foi na época da Foi na pandemia que época da saiu pandemia. no. Eu acho que ele saiu no streaming. Mas é isso, eu achei isso. De qualquer forma, eu achei legal ter isso lá, mesmo que seja uma pincelada ali, e aí depois a gente tem que virar filme de herói e ficção científica e tal, e tem que deixar isso de lado. Mas, pelo menos, a questão da família continua, né? Pra mim, foi muito legal o fato de que a gente tem um herói que não precisa ficar escondendo quem ele é o tempo todo. Isso foi muito bacana. Tipo, a família dele tá com ele do primeiro segundo até o último. E eu achei isso muito da hora. Eu gosto, eu acho bonita a relação, tem os momentos emocionantes, dramáticos. Só que por vezes eu acho que
Não sei o que você acha disso, mas me dava um pouco a sensação de que eles forçavam demais no que tange ao humor, principalmente, sabe? Que eu ficava, tá, gente, eu já entendi, vocês não precisam exagerar tanto assim pra tentar criar um humor em alguma sequência, sabe? Que eu acho que ele é um filme engraçado na maior parte, mas em alguns momentos específicos, relacionado a reações de membros da família, principalmente, me passava a sensação de o filme se acha mais engraçado do que ele realmente é. Mas você tem algum exemplo específico? Ah, o tio, em alguns momentos que ele gritava, beleza. Tinha outros que parecia, tá, a gente precisa colocar esse personagem gritando aqui pra fazer algum humor. Ou até mesmo a questão da vozinha lá deles. Na hora que ela se revela lá uma guerrilheira, eu tava, caramba, não esperava, achei muito engraçado. E aí depois isso volta, e aí já tinha perdido a graça pra mim, sabe? Nesse sentido, É que o mais. Jaime não sabia, né? A gente sabia e precisava fazer mais uma piada pro Jaime saber. Mas acho Eu que. gostei do lance da avó. O tio, realmente, não necessariamente eu gosto de todas as cenas dele, mas a avó eu acho muito legal. Que ela é daquele jeito. Uhum. Tipo, ela é uma senhorinha, baixinha, gordinha, e ela tem um passado de guerreira, sabe? Eu achei muito bacana. Sim, então, isso eu acho legal, só que às vezes eu acho que o filme ele vai além na piada quando, pra mim, já tinha perdido a graça. É, que pra mim não teve tantas piadas sobre isso, mas tudo bem, tá tudo certo. O humor é muito específico de cada um. Mas eu gostei que tem um equilíbrio, assim. Tipo, eu acho que o tio tem um peso muito grande nessa questão, né? De tentar ser engraçado o tempo todo. Mas a mãe e o pai já não. Eles já Uhum. são bem mais sóbrios. A irmã, ela é muito engraçada, mas ela também tem uma personalidade bem forte, né? Ela é bem durona. E a avó parece ser super doce, não sei o quê, e aí ela mostra esse outro lado dela. Então eu gosto que, tipo, tem essas nuances, assim, entre eles. E gosto especialmente do pai, eu acho que foi uma relação que eu achei muito bonita, eu acho que foi uma construção bacana no filme. Eu gosto muito da conversa que eles têm no começo, Que que eles o estão do Jaime, lado de inclusive, tá fora da com... casa. Aham, eu Nesse acho bem momento bonita passou essa pela minha cena. cabeça, vão matar o velho? Eu também. Eu tava sentindo que ele tava dando uma energia, assim, tio Ben. E o Jaime, inclusive, tá com um moletom, né, escrito Gotham Law. Então ele estudou numa universidade em Gotham. E eu achei muito bonito, tal. E depois, quando a coisa se completa, eu achei muito poético, assim, sabe? O fato de que... Do pai aparecer. Porque na hora que apareceu, eu fiquei, ah, beleza, isso... Toda história já fez isso, né? O personagem tá quase morrendo, aí ele chega e a pessoa fala, não, você tem que voltar. Só que depois quando ele fala, eu entendi por que as coisas aconteceram como aconteceram, era pra eu estar aqui nesse momento para te ajudar na sua travessia. Aí eu fiquei, meu Deus. Meu Deus, que bonito isso. Porque aí não era uma questão de tipo, ah, não, você tem que ser forte, você tem que voltar. Era o momento do Jaime poder se despedir dele, né? Porque aquela cena, inclusive, de toda a invasão na casa deles, eu achei super forte, né? Porque quando a gente pra analisar, no final das contas, é a polícia invadindo a casa de uma família latina, né? E o tio dá a entender antes no filme que até alguns deles não têm os documentos e tal pra morar ali. Então, é uma coisa muito próxima da realidade. Então, eu tava bem tensa nessa cena. E já sentindo que alguma Destrói o coisa ia lar, né? acontecer. Tipo, o pai falando que foi pra lá e todo o sacrifício de trabalhar e construir, trazer a família. Então é meio que essa representação pegando fogo, né? E aí eu tava com muito medo de atirarem no pai. Pelo menos não foi assim, né? Que eu acho que seria realmente uma forma muito forte. Mas ele tem o ataque cardíaco, né? Então, o fato do Jaime estar sendo puxado ali no momento, eu fiquei, nossa, que desespero, né? Ele não pode nem estar ali com a família dele nesse momento. Então, eu achei muito legal que ele teve a oportunidade de se despedir e de ter esse empurrão, assim, porque é como se... A sensação que eu tive era como se o pai tivesse concluído a missão dele. O que eles tinham conversado, né? De Uhum. que ele ia estar lá, do lado dele, pra encontrar o propósito do Jaime e tal. E ele encontrou. Então, Sim. tipo, era o pai entregando, tipo, olha aqui, vai, vive, É, eu fiz a minha parte. é uma forma também de meio que resgatar o filho, né? Porque eu acho que o Jaime tava muito no limiar de matar alguém Desistir. e aí o que ia acontecer com ele, né? Você falando, eu aceito melhor a cena, porque quando eu assisti, quando eu vi o filme, eu acho
lindo a forma que fizeram do pai lá sentado e atrás daquele mar de velas. Ai, sim. Eu achei muito linda essa cena. Aí depois ficou feio, eu sei. Não só ficou. Eu acho que ficou feio, e eu acho que num ponto que me deixou um pouco ar de. Nossa, achei isso aqui meio cafona, sabe? Porque eu acho que ele perde um pouco daquele impacto inicial. Mas aí depois, com você falando, ficou melhor o todo, sabe? Mas eu acho que faz parte da latinidade Sim, ser eu um pouco concordo. cafona também. Eu concordo. Sabe? Eu acho que faz parte Se da é nossa algo cultura. melodramático, sabe? Mas, de fato, na hora que apareceu ele a primeira vez, eu tava tipo, meu Deus, isso é cinema, assim. Me levou muito pra Viva, A Vida é uma Festa, que é outro filme tristíssimo, choro horrores. Que também é um filme... Mexicano. Exato. Quer dizer, não é um filme mexicano, mas fala sobre cultura mexicana, né? E muito legal, assim, que ele tá sentado na poltrona e a poltrona tá coberta com plástico. Que é uma coisa muito da cultura também, sabe? Proteger os móveis com plástico, sofá, poltrona, essas coisas. E aí tem as velas, eu achei muito bonito. E aí esse lance dele se conectar realmente, né? E aceitar realmente, né? O fato dele ter o besouro lá com ele. E é isso aí, vamos ver o que a gente faz com isso agora, né? Então eu gosto muito dessa jornada, assim, dele com o pai, que é claramente, né, uma figura de muita inspiração pra ele, e é o processo de todo herói, né, ter essa perda pra seguir em frente aí, evoluir, enfim. Sim, Besouro Azul, Miles Morales da DC, hein? Antes da gente continuar a nossa crítica aqui, nossa análise de Besouro Azul, nós fizemos análise de um outro filme aí que estreou este mês, que é Vermelho, Branco e Sangue Azul. Olha só. Tá uma temática muito azul este mês, só que a gente fez apenas para os nossos apoiadores na Orelo. Então lá em orelo.cc/Tênis Verdecast, você acessa todos os nossos episódios, mas principalmente você tem acesso aos nossos conteúdos exclusivos apenas para apoiadores. Com R$5 você já tem acesso a esses conteúdos. A gente faz o Boletim do Hype, que é o nosso programa de notícias todo mês. E a partir agora de agosto a gente vai trazer conteúdos toda semana de análise, de crítica, de dicas. E o primeiro episódio foi sobre Vermelho, Branco e Sangue Azul. Então se você viu o filme, leu o livro, quer saber o que a gente achou, vai lá ou no aplicativo da Orelo ou em orelo.cc/Tênis Verdecast para ouvir e ajudar muito, muito, muito o nosso trabalho pra gente continuar produzindo conteúdo. Sim. E já que a gente tá falando de cultura e tal, pra quem cresceu e teve a sua formação através de principalmente SBT, com os programas da Televisa, quando aparece o Chapolin, mas principalmente quando eles começam a cantar Maria do Bairro, eu fiquei, nossa... Não, na hora que eles trocaram o nome da Maria pelo Jaime del Barrio, eu falei, gente, pelo amor de Deus, muito bom. Sim, esse filme ele tem que... A gente tem o... E todo mundo tá escutando, acho que o dever moral de levar os pais pra assistir Besouro Azul, porque com certeza essas referências vão ser muito boas, sabe? Sim, a do Chapolin é maravilhosa também. Que inclusive a do Chapolin, ela volta, tipo, a segunda cena pós-créditos é aquela ceninha sendo mostrada mesmo. Eu fiquei, nossa, tem um charme aqui. Eu acho que, não sei o que eu acharia hoje em dia, mas eu acho que poderiam trazer o Chapolin de volta em stop motion, assim. Eu achar legal. Uma animaçãozinha Sim, porque... em animação eu acho que funciona. Sim, porque chegou a ter uma animação do Chaves que eu já era um pouquinho mais velho, eu já achava meio porrezinha, não achava tão legal quanto o seriado mesmo. E as pessoas, de uns tempos pra cá, elas levantam como o Chapolin é quase que o Doctor Who latino. Porque ele é summonado em diferentes partes da história, ele tá lá pra ajudar, mas às vezes atrapalha também e tal. Então seria um exercício interessante de trazerem de volta ele, né? Quando que a gente ia imaginar que em 2023 a gente ia estar vendo Chapolin numa tela de cinema, né? Então, de novo, eu acho que é muito bacana a gente ter isso, sabe? Tipo, se não fossem essas pessoas fazendo esse filme, jamais iam ter essas referências tão específicas, sabe? Porque isso vai de encontro com o fato, né? Que eu acho que a gente comentou isso até agora nesse episódio, que é o primeiro filme protagonizado por um super-herói latino, né?
cuja Em direção... live action, né? Em live action, cuja direção é do porto-riquenho Ángel Manuel Soto, que ele fez um filme no HBO Max, eu não sei se tem aqui no Brasil, que é 12, e a minissérie Menudo Sempre Jovens. Então, tipo... E eu acho que ele foi muito vocal também relacionado a querer fazer esse filme e trazer essa cultura latina pro cinema e tal. E dá pra ver isso no filme como um todo. Só tem, mas eu acho que a gente gostaria de talvez mais disso e menos do que eu acho que o que menos funciona pra mim no filme, que é quando ele quer ser um filme de ação de super-herói meio genérico. Eu me pergunto se não foi algum tipo de pressão também da produtora, sabe? Tipo, olha, legal, mas pero no mucho, sabe? Aham. Segura a onda aí, tem que ter um equilíbrio, senão a gente não vai querer botar esse filme no cinema, senão a gente não vai querer investir nesse filme. Sim, sim. Até porque Ou então aquela suposição também de que as pessoas não vão querer ver este filme. eu acho que falta um pouco pra indústria ter um pouco mais de fé, né? Com certeza. Inclusive, eu passei por um tweet essa semana que o Randall Park falou numa Tá. entrevista que as pessoas não estão interpretando o sucesso de Barbie direito, né? Que as pessoas acham que porque Barbie foi um sucesso, vamos fazer um monte de filme de boneco. Ao invés de pensar, vamos fazer mais filmes feitos e pensados para mulheres, sobre mulheres. Aham. E eu fiquei tipo, Kingo! Primeiro, Kingo. Segundo, exatamente isso, sabe? Tipo, Sim. não é porque é um filme de boneca. Vai muito além disso, né? E, infelizmente, eu acho que ainda tem muito chão pela frente nesse aspecto, tipo, nesses grandes estúdios, de realmente entender que existe demanda. Existem pessoas que querem... O próprio sucesso de Pantera Negra é uma prova escancarada disso, sabe? Tipo, e Pantera Negra eu acho que ele é um filme muito mais ousado, digamos assim, porque eu acho que ele tem uma mensagem muito mais forte do que Aham. Besouro Azul, né? Tipo, o filme do Pantera, ele é a história intrínseca à questão racial, tipo, enquanto que o Besouro Azul poderia, entre aspas, ser qualquer personagem, mas eles colocam elementos que são característicos da cultura mexicana, o que é muito legal. Então, eu acho que são caminhos, né? Sim. E por ser o primeiro, né, eu acho que tem muita deve ter tido uma pressão, né, de a gente tem que acertar, a gente tem que trazer público, mas a gente também tem que fazer jus pela nossa comunidade, então às vezes foi o melhor caminho, né? Tipo, um equilíbrio. Eu concordo. E até é engraçado, colocando os dois lado a lado, como o problema dos dois filmes principalmente está no terceiro ato deles, né? Quando eles querem ser porque agora tem o vilão, que ele é a versão malvada do herói, e eles vão brigar. Só que aí no final, não, na verdade, o vilão também ele é uma vítima daquilo tudo e ele... Mas isso eu gostei. Eu não gostei necessariamente das cenas de ação, Aham. mas eu... Porque assim, do minuto que o Carapax. Carapax. É. No momento que o Carapax aparece a primeira vez, você já vê ali que ele claramente é um homem latino também. Sim. Né? Então você já fica assim, tipo... Até porque, né, Palmeiras City, a gente entende que é uma cidade com, né, bastante... O bairro ali em específico, né, que eu esqueci o nome agora, é muito latino, né? Então, Aham. obviamente, tem pessoas latinas que trabalham na corte, porque, né, você tem que pagar as contas, Sim. e mesmo que essa porcaria dessa empresa esteja destruindo teu bairro, a sua comunidade, você tem que trabalhar, né? E aí a gente vê que tem o Guillermo, né, do What We Do in the Shadows, que esse definitivamente eu não lembro o nome verdadeiro dele, porque é muito grande, ele fala muito rápido em uma única cena, Sim. mas que ela fica chamando de Sanchez, né? No e ele fala que não é o IMDb nome tá dele. Dr. Sanchez também. Então, você já observa ali, tipo, pô, por que esses caras estão trabalhando com essa mulher, né? Mas é isso, você tem que pagar as contas, Aham. mas especialmente o Carapax, você vê que tem um negócio ali estranho, e você já começa a ligar os pontos, né? De que, tipo, talvez não tenha sido exatamente uma escolha ele ser voluntário e tal, mas na hora que mostrou tudo da história dele, eu estava chorando nesse momento. Caramba, sério? Porque eu acho que foi um outro momento que o filme me surpreendeu, assim, O filme, ele é superficial, digamos, nessas questões mais políticas, Aham. mas ao mesmo tempo, essa sequência, assim, ela é bem não tão superficial assim, sabe? Tipo, Eu acho que eu acho que é o máximo que o filme se permitiu de ser mais incisivo. sim, eu acho que
talvez pelo fato da gente não esperar tanta coisa desse tipo de filme, qualquer coisa que eles colocam já é... Nossa. Então, porque você tem que pensar que esse é um filme, classificação o quê? 12 anos, sabe? Tipo... Sim, sim. Então eu coloco nesse parâmetro, e não de tipo... porque eu não esperava nada. É porque o filme, realmente, ele não se propõe a isso, né? Ele é pra ser um filme... família, entretenimento, pipoca, e é isso. E aí, se chegar no final e mostrar a realidade desse cara e ver o que a Vitória fez com ele, né? Que eu já tinha sentido. Eu sabia que o Guilhermo ia se rebelar. Tava na cara que isso ia acontecer. Mas eu fiquei chocada que ele foi Morto. Explodido pelo homem, né? E do Carapax eu sabia que ele em algum momento ia se virar contra a Vitória. Só que aí o que dá a entender é que ele não lembrava, né? Quando ele fala pra ela, agora eu lembro de tudo, parece que de alguma forma, talvez esses testes, alguma coisa assim, ou porque ele era muito jovem, sei lá. Alguma coisa mexeu ali na cabeça dele que ele não tava lembrando com detalhes o que tinha rolado, né? E aí ele, né, fazer esse sacrifício e tal. Então eu achei tudo muito, muito bonito, assim. Porque realmente eu nunca enxerguei ele como o vilão. Sim, pra mim, ele sempre foi uma máquina, né? A vilã era sempre, no final das contas, é ela, a Susan Sarandon, né, a Victoria Cord, e ele, no final das contas, ele é muito mais uma vítima da ocasião, tipo, Exato. daquele contexto e tal. Só que, não sei, eu acho que isso vem como uma virada no final pra trazer esse peso pra ele, mas eu acho que é muito tipo, ali é isso e acabou. Assim como o próprio Guilhermo, eu acho que eu queria um pouco mais. Ele de Guilhermo. É que o nome dele é muito... É melhor chamar ele de Guilhermo do que de Sanchez se ele fala que esse não é o nome dele. Exato. Que eu acho que tem essa... Eu acho que dentro do Sanchez entra muito essa questão norte-americana mesmo, dessas microagressões também, né? De tipo, você não falar o nome da pessoa que é realmente o nome dela. Sim, sim. Do momento que o Jaime chega lá, né? E ele fala, eu sou o Jaime Reyes. Aí a mulher, tá bom, Jamie, senta lá. Ele, não é Jamie, é Jaime. Tá bom, Jamie. Tipo, vai se fuder, mano. Que aí eu acho que entra todo o ponto, que o filme ele é muito mais interessante quando ele coloca o capitalismo e os norte-americanos quanto um todo, quanto vilões, do que essas coisas... Porque, por exemplo, a Victoria Cord tem toda a questão também lá que é muito colocada en passant ali num determinado momento, de que ela não ficou com a empresa, e aí até o Jaime fala, nossa, mas isso não é meio... E aí a Bruna Marquezine fala, sim, machista. Era uma coisa pequena, mas no todo a personagem fica muito... Isso me incomoda muito, que a Victoria Cord ela só tem uma frase o filme todo que é pelo bem maior, pelo bem maior. Na quinta vez que ela tava falando, caralho, velho, tipo, essa personagem é só isso. É aquela coisa, né, tipo, eu apoio os direitos das mulheres, eu também apoio os erros das mulheres. Ela claramente, tipo, levou uma rasteira enorme ali do pai, né? Mas não justifica ela fazer o que ela quer fazer, né? E eu acho que, de certa forma, o filme ele não aprofunda isso, mas eu acho que fica ali uma mensagem por entre linhas, né? Que é o que você faz com o seu poder, né? O Jaime, ele claramente tem um bom coração e é por isso que o Escaravelho escolheu ele. Mas ele quase que usa isso pro... Quer dizer, ele evita usar isso de uma maneira violenta, né, o filme inteiro, mas no momento que ele tá ali machucado, ele quase que usa pra matar o cara, que é exatamente o que a Vitória quer fazer, né, ela quer fazer a arma, ela quer esse poder, né, essa ganância e essa vingança, né, tipo, a pessoa se perdeu ali, então eu não me incomodei muito dela ser só isso, porque eu acho que, pra mim, o filme, ele compensou nessas outras nuances com o Carapax, com o Guilhermo, tal, de tipo, ela é só ruim, e é isso. Eu sinto que de certa forma, o filme dizendo, a gente não tem obrigação nenhuma de ter simpatia nenhuma por essas pessoas brancas e gananciosas, entendeu? Foda-se. Justo. A gente vai se preocupar com os nossos. E os nossos, às vezes, estão do outro lado, né? Eles são contrários a gente, mas eles também, em muitos dos casos, estão sendo vítimas, né, dessas situações. Então, pra mim, funcionou, entendeu? Claramente, Susan Sarandon tava lá pagando uma reforma, tal, tá tudo certo também. Ela entrega bem, né? Ela fala bem. Mas é isso aí, assim. Podia ser qualquer atriz.
Sim. É porque quando chega ali no clímax e ela vira pra Bruna Marquezine e fala, não, venha comigo! Lá quando as duas estão no helicóptero e vamos não sei o quê, eu tava... Mas minha senhora, de onde veio isso, sabe? Parecia um bagulho tão jogado, porque parece que faltou alguma coisa antes que ligasse com isso depois. Quando encontra a Jenny desmaiada. Quando as duas já estão dentro do helicóptero e aí a Jenny tá com um chiclete lá. É nesse momento que a Victoria fala isso. Tipo, estende a mãozinha e tal. Ela fala. Ah, tá. Aí eu fiquei, tipo, Porque eu acho que talvez ela tenha percebido que, tipo, puxa, eu. Porque desde a primeira cena delas juntas, ela fala: isso é confidencial, isso não é pra você, né? Exclui a Jenny. Resultado disso, a Jenny roubou o negócio, deu pro menino, fez essa pataquada toda, né? Então ela pensou, puxa, né? Não pode, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Então, ai, querida, vamos girl power, vamos galera, mulheres, vamos trabalhar juntas. Olha a Nathalie. Pra tentar, ou ela ia meter uma bala na cabeça da menina, né? Inclusive, me senti muito enganado, porque no momento que ela pôs o chiclete na boca, eu falei, porra, vem aí a Besoura Azul. Pensei que ela ia ganhar uma armadura também, alguma coisa. Não, eu entendi que era... Porque o chiclete falava alguma coisa de ser boom. Tinha uma coisa eu achava que era uma bomba. Eu achava que ela ia, tipo... O que eu pensei, na hora que eu tava vendo, eu pensei que ela ia pegar o negócio na mão da Victoria, grudar o chiclete nele e jogar pra fora do helicóptero e aí ele ia cair e explodir. Era isso que eu pensei. Eu não esperava que ia virar aquele negócio todo. Porém, na hora que ela fala em português, o cinema, eu e as outras 14 pessoas que estavam na sala comigo, foi a loucura. Eu amei. Porque eu tava muito esperando isso, sabe? Tipo, porra, todo latino que vai fazer as coisas sempre dá um jeito de falar na sua língua, né? E eu falei, puxa, eles falam que ela é brasileira, né? Eu falei, pô, será que ela não vai soltar um portuguesinho? E aí, nesse momento ainda, que depois ela vira, pega a arma, pá, e bate, eu falei... Let's go! Ela vira pra câmera e fala, é de cair o cu da bunda. Seria incrível. Muito bom. Eu gostei bastante dessa cena, mas parece, assim, tipo, exato isso. Foi o que eu fiquei refletindo depois. A Victoria é tão ruim que ela poderia ter só matado a Jenny ali e pronto, ido embora. Então parece que a cena só precisa existir porque sim, porém eu gosto. Gosto dela ter esse momento, assim, de ação também, de certa forma, né, dela. E falando na Bruna Marquezine, Brasil em Hollywood, Brasil no Oscar, aparece bastante, né? Ela tem bastante espaço, assim. E queria falar que gosto muito, achei muito bom a química ali dos dois, dela com o Xolo, que a gente nem falou muito dele, mas... Gente, Xolo. Se eu assistia agora Cobra Kai, é só por causa de você, viu? Eu não conheci o Xolo, sei que muita gente conhece. Que menino charmoso, que menino carismático. E, assim, eu acho que ele... Nossa, eu tive agora uma constatação de que o Besouro Azul é muito Homem-Aranha da DC, e a Nathalie agora também vai ter mais um... um ator aí pra ficar... Graças a Deus, nasci Latinoamérica. Dá pra ver que esse filme, ele foi feito com muita gana, sabe? De todo mundo. Tipo, é a chance de todo mundo. E especialmente pro Xolo e pra Bruna, é a chance. Tipo, pra ele é o protagonista. E pra ela, é o primeiro papel dela, né, fora do Brasil. Então, dá pra ver que eles estão assim, tipo, sangue nos olhos. E o Xolo, né, infelizmente, ele tem um desafio aí, que é o fato de que o Besouro Azul é uma armadura, né, que cobre o seu rosto. E aí o pobre coitado tem que, né, entregar tudo ali na voz, e eu acho que ele faz o possível, mas obviamente tem aquele trucão, né, de tirar a máscara em alguns momentos, e aí eu sinto que na hora que tira, ele tá, assim, lá em cima, entendeu? Sim. Tipo, ele tá entregando tudo. Na hora que o pai dele tá morrendo, ele tá, tipo, chorando, não sei o que, eu falei... Vai, menino, atua tudo, porque esse é o seu momento, que depois eles vão botar essa porra dessa máscara de novo na tua cara. Eu acho que o filme ele não teve coragem de ficar parecido com o Homem de Ferro, que era uma saída criativa que eles tinham pra mostrar a cara do Robert Downey Jr., que era aquele plano que a gente via a cara dele, mas claramente ele tava dentro da máscara, né? E é que fica só no olhinho. Eu ficava, gente, não, mostra a cara do moleque mesmo aí dentro. Não tem problema. É que eu entendo que a máscara do Homem de Ferro é uma máscara. Enquanto que o Besouro Azul era realmente só nos olhos, entendeu? Então não faria sentido mostrar a cara toda. Eu acho que é a mesma coisa, sinceramente. Eu acho que daria. Acho que eles só não quiseram fazer igual, sabe? Mas eu gostei muito do Xolo, eu achei ele
belíssimo, muito bom, sabe? Tipo, entregou tudo. Entregou tudo. Eu acho que ele passa uma vibe Tom Holland latino mesmo, agora que você falou, o cabelinho, enfim. Mas eu acho que ele tem um pouco mais de Ziriguidum. latinidade, né? É a latinidade, não tem como, não tem como. Tudo bem que o Tom Holland é britânico e esse vai ser existe o um mérito muito recorte, grande esse vai nisso. ser o corte que a gente vai postar na rede social. Cholo maior que Tom Holland. Vem aí, gente, vem aí. Não, calma, calma. Vamos todos, ó, Tom Holland ainda está... Tom Holland ainda, meu amor, ainda está aqui. Pra quem tá só escutando, a Nathalie tem uma almofada com vários Tom Holland. Presente do meu casal favorito do Brasil, Fernanda e Salgado. Porque meus amigos me conhecem muito bem, né? Ano que vem é a almofada do Cholo, hein? Não vamos esquecer disso. Vamos ver se ele vai ter mais oportunidades, né? Eu espero muito que esse filme, independente dele ser incrível ou não, enfim, que é uma plataforma, né? É uma forma das pessoas te verem com outros olhos. Espero que isso abra portas pra ele. E quanto à Bruna, sim, nossa, quando esse filme foi anunciado e tal, eu pensei, ela vai ter meia dúzia de cena e é isso aí. Gente, não, ela é uma personagem extremamente importante no filme e ela aparece o filme inteiro. Quero falar que Deus é realmente brasileiro, porque tirou ela do Flash e tacou ela no Besouro Azul. Gente, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dessa menina, foi ela não ter pego o papel de Supergirl no Flash. Sim. Porque a Supergirl, tipo, é uma personagem incrível no filme que aparece por meio segundo, sabe? Tipo, é muito pouco. E aqui ela, porra, atua, sem entrega lookinhos. Chora. Sim. Aquela cena deles conversando na casa, falando da família dela, e ela falando sobre como, tipo, a casa do Jaime, né, não é um casarão, mas é uma casa cheia de amor e tal. Nossa, super bonito. Nossa, incrível. E eles dois juntos são uma gracinha. Confesso que shippo bastante os dois na vida real. Não sei se eu tô invadindo a privacidade deles, mas eles são muito... Nossa, inclusive eu tô doida pra ouvir, porque o Cholo aparentemente tem um podcast e ela participou. Tô doida pra ouvir. E, eles juntos no final, ela super gata garota na moto. E aí o beijão e aquele... Ai, gente, o flare vindo atrás deles. E, que lindos! Puta que pariu! Nossa, que fica o filme todo dando tease desse beijo e não vem, aí vem no final. Por um momento eu pensei, gente, não vai ter. Falei, caralho, mano, não vai ter beijo. Que triste. E aí veio e com o sangue latino, entendeu? Não é um beijo sem graça, é um beijo de personalidade, entendeu? Gostei muito. E tomara que a Jane Cord realmente dê uma casa pra cada um que tá ali, porque, porra, estragou tudo, né? Gostaria muito de continuar vendo essa dinâmica aí, tipo, ver realmente o Jaime escolhendo um caminho, né? Tipo, porque eu acho que é muito uma história de descoberta, né? Tipo, eu não sei nem se é de origem, porque... tipo, é a origem, literalmente a origem, né? Porque ele nem é muito ativo quanto herói nesse filme, né? Sim. Ele tá só resolvendo um problema ali muito imediato referente à sua origem. Fico muito curiosa pra ver como que isso funcionaria. Tipo, beleza, esse é o seu propósito, mas você ainda precisa pagar as contas, né? Então você vai ter que arrumar um emprego, como que você vai ajudar sua família? Enfim, a Jenny vai te bancar pra você ser herói? Jenny, Maria de Lebairo. pague as contas, eu vou... Jenny, pague as contas, eu vou salvar o mundo. Sim. No final das contas, eu acho que é isso. Eu acho que ele é um filme divertidinho e eu fico curioso pra ver mais de todo mundo ali, da dinâmica e tal. Eu voltaria super pra ver mais filmes. Eu acho que o próprio diretor falou que ele tem em mente fazer uma trilogia. Só que eu acho que esse filme ele saiu no pior momento possível, porque é muito isso de transição da DC. E eu não sei se esse personagem, por mais que o James Gunn fale, não, esse personagem vai ser mantido no meu universo. Vai mesmo? Ou ele só tá falando isso de todos os filmes que ainda tem que sair pra tentar dar uma chance pro filme e depois a gente não volta mais pra isso? Não sei, viu? Eu acho que esse filme vai fazer mais dinheiro que o Flash. Por sinal, falando de Flash, os efeitos visuais do Besouro pra mim foram 1000 vezes melhores, inclusive, viu? Aquela cena dele voando pela primeira vez eu achei maravilhosa. Inclusive, pra mim, melhor cena, inclusive, do filme.
do momento que isso já tava no trailer, mas eu acho que ver no filme a versão completa eu achei muito da hora, do bicho realmente tomando conta dele. Eu fiquei tipo, meu Deus, que assustador isso. Aham. E ele voando e tal, eu achei muito da hora. E depois o pobrecito voltando pra casa pelado, né? Que armadura ingrata, né? Que armadura ingrata, mas tudo bem. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta que eu senti isso na sessão do IMAX e me tirou um pouco do filme. Eu imagino que se você não falou sobre isso, provavelmente você não sentiu. Talvez tenha sido coisa da minha projeção. Tinha alguns momentos que parecia desfocado. Não. Então era coisa não da minha senti isso, projeção. não. Eu Que acho que tinha uns sim. momentos que eu tava vendo e aí parecia meio. Falei, cadê o foco dessa cena, sabe? No começo eu fiquei, putz, às vezes é uma cena que veio zoada e passou. Mas quando começou a se repetir muitas vezes, eu fiquei, nossa, eu acho que isso aqui. Alguém errou na projeção, sabe? Eu acho que sim, eu não lembro de sentir isso em nenhum momento. Assisti em 2D, numa Uhum, sonzeira, inclusive. Achei muito boa, muito bom o som da sala, bem alto, assim, bem bom. Mas imagem normal. entendi. Então foi coisa da projeção mesmo. A gente viu em 2D também, mas eu acho que deve ter errado lá na hora de ajustar o foco, sei lá. Só achei, infelizmente, que, tipo, algumas das cenas de ação que eu tava mais empolgada pra ver, aquela do corredor, que tá tudo vermelho e tal, no trailer parecia muito da hora. Achei que no filme não ficou tão legal assim. É, E a do final também com o Transformer lá, achei nossa, muito confusa. achei meio. É bem Transformer, é bem tenebroso. Eu acho que o mais triste é isso, que quando começou a sair as imagens de divulgação dele de armadura e tal, todo mundo ficou, Tava caramba, incrível! Super Sentai isso aqui, bora! Eu queria que fosse mais isso. E menos esse show pirotécnico que perde qualquer impacto mesmo, sabe, das sequências, tal. Vira uma coisa, são dois bonecão brigando. A sorte é que eu estava 300% investida nos personagens. Uhum. Porque senão eu já ia ficar, tipo, com aquela cara assim de... eu não acredito que eu gastei R$30 pra isso. Mas como eu tava muito, sabe, tipo, na história, já tinha chorado baldes e tal, eu falei, tá bom, passarei este pano. Se passei pano pro terceiro ato de Mulher Maravilha and Pantera Negra, vamos lá. Terceira vez, vou passar um panão pro Besouro Azul também. Uhum. Passar pano no sentido assim de tipo, beleza, gente, não é tão bom assim. Isso transforma esse num filme péssimo? De jeito maneira. Uhum. Mas é isso, só complementando, orgulho gigantesco da Bruna. Que foda que o primeiro trabalho dela foi esse, né? Tipo, pegar um papel grande com uma equipe que ela claramente se deu bem, sabe? Que, né, formou uma amizade absurda com o Cholo, ou talvez mais que uma amizade, né? Não sabemos, mas enfim. Uma relação com o Cholo. Puxa, é isso, assim, no momento que eles se abraçam todos ali no final, inclusive ela, eu senti muito isso, assim, sabe? De que ultrapassa um pouco a tela do cinema ali, o que a gente tá vendo, sabe? Então eu fiquei Entendi. muito feliz por ela e eu espero realmente que seja o início de uma carreira muito brilhante, né? E é muito doido a gente pensar que, tipo, há alguns bons 20 e tantos anos atrás, a gente tava, tipo, nossa, o Rodrigo Santoro vai aparecer em uma cena nas Panteras, que incrível! E, sei lá, não sei nem se ele fala no filme, Não, ou se ele tem... Não fala, ele ele só não fala. Ele sai só bonito aparece da bonito. água. E aí, porra, tanto tempo se passou e a gente tá vendo cada vez mais os atores brasileiros conseguindo realmente criar uma carreira internacional, né? E não, tipo, fazer pontinhas, né? Rodrigo é um ótimo exemplo, Wagner Moura também. Mas a coisa tá evoluindo tanto, né? E as histórias, as oportunidades estão evoluindo tanto, que a Bruna tá tendo o primeiro trabalho dela já, tipo, um puta trabalho, sabe? Não uma pontinha. Uhum. Então isso é muito foda. Sim. E super nova, né, também. Sim. É que a bichinha também tá trabalhando Desde que desde tinha o quê? 3 anos. Eu acho que desde os 4 Sim. ou É por aí. 6 anos, sei lá. Ela trabalha muito tempo. Eu até vi um outro tweet engraçado essa semana de alguém falando: nossa, vai ser engraçado os gringos indo lá ver. Vou lá seguir essa novata Bruna Marquezine, chegando lá e vendo que ela tem muito mais seguidor do que o elenco Todo inteiro de mundo Besouro junto. Azul junto, Sim. né? Porque aqui no Brasil ela já é. É Bruna Não sei nem o Marquezine, que porra. dizer, né? Ela é a Bruna Marquezine, tipo. Ela é uma Exato. das pessoas mais famosas do Brasil, justamente porque ela trabalha desde muito cedo. E todo mundo, quase todo mundo, né, viu ela literalmente crescer com isso. Então é impossível não ter uma coisa assim com esse filme, sabe? Tipo, caralho, mano! É a Sim. Bruna Marquezine! Isso Melhor é muito do que da isso hora. é só se ela fosse a Besoura Azul mesmo. Porra, sim, nossa.
Porque no final das Pô, contas ela é mas- tão protagonista quanto ele. Se a gente for parar pra pensar nos próprios clichês de outros filmes de herói, acho que numa sequência teria uma armadurinha lá pra ela. Tipo, que alguém desenvolveu, não sei o quê, porque agora a gente não desenvolve mais armas, mas... Ai, mas a gente fez um negócio aqui escondido só pra mim. Eu acho que é muito Aham. clichê também de filme. Besouro verde e amarelo, vem aí, gente. Besouro Azul 2. Agora o besouro é verde e amarelo. E é isso, gente. Esse é o nosso episódio aqui do podcast sobre Besouro Azul. Falamos bem mais do que imaginávamos. Brasil! Gostamos do filme, recomendamos, vá assisti-lo, é um filme legal, divertido, vale a pena, Muito. leve a família, é uma sessão pra ver com pipoca, muito legal. E se você chegou até aqui e ainda não nos acompanha, procura lá nas redes sociais NatFanatic, Senhor Underline Art, @TênisVerdeCast, e nos vemos no próximo episódio. Sim, por supuesto. Então é isso, gente. Hasta luego! Hasta!